Então, professor Gisel, muito obrigada pela sua presença, pelo aceite, né, de abrir o nosso workshop como primeiro seminário. É um prazer imenso, gigantesco, Gisel, por a gente ter se conhecido, né, há tão pouco tempo, né, você comentava isso ontem, a gente, ao mesmo tempo, já ter feito tanta coisa com a nossa parceria, né? Com o seu dinamismo, né? E sua paixão pela ciência. Tá? Então, o professor Josiel, ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Física Nuclear pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, na investigação de estrelas de nêutrons, quarks e híbridos. Realizou doutorado em Física Nuclear no ITA, na investigação de pulsares e magnetares, realizando um doutorado de sanduíche no Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra, através do convênio internacional da CAPES. Realizou pós-doutorado em Astrofísica na Universidade de Sapiência, pela rede ICRANET, e também um outro pós-doutorado pela FAPESP, no INPE. É membro do Observatório Cherenkov Telescope Array desde 2020, né? Ingressou na carreira docente em 2018 como professora adjunto na UTFPR. Em 2022, tornou-se professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Como membro permanente também do Programa de Doutorado Internacional em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação do PG Cosmo da UFES. Também é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, né, no PPGFA, em Curitiba, na UT, e membro docente do Programa de Pós-Graduação em Astrofísica do INPE, né. Ele foi coordenador do NAP, junto comigo, desde o início, né, é pesquisador nas áreas de astrofísica, relativística, gravitação, objetos compactos, ondas gravitacionais e astrofísica multimensageira, né. Na área de astrofísica nuclear, vem atuando nos temas relacionados a modelos nucleares de equação de estado da matéria estelar superdensa de objetos compactos, estrutura e formação de estrelas de nêutrons, magnetares, anãs brancas magnéticas e de estrelas híbridas, além da geração de ondas gravitacionais por objetos compactos. Muito extenso, né, José? Muito amplo aqui seu currículo. Muito obrigada, José, mais uma vez pelo aceite, e a palavra é sua. Rita, eu que agradeço. Acho que eu vou colocar aqui já a apresentação, né? Compartilhar. Tá. Pronto. Tá vendo bem, né? Sim, dá Estão para ver vendo bem, aí? José. Ah, joia. Bom, eu que agradeço, Rita, então, o convite e do Alexandre também, que assumiu esse compromisso, né, Alexandre, no meu lugar. É, eu que me considero filho da casa, né? E tive o início da minha carreira como docente no Paraná e continuo, né, colocando meus esforços e trabalhos, né, é, é, no desenvolvimento de astrofísica relativística com parceiros do Paraná, enfim, estou sempre Estou sempre presente aí nas ações do NAP e também nas ações envolvendo o desenvolvimento da estrutura, do telescópio do CTA, enfim, coisas que são braços fortes aí do nosso NAP, mas também orientando, né, trabalhos de mestrado junto ao PPGFA, no qual eu estou inserido, né? Bom, o título dessa minha apresentação, né, é Matéria Superdensa no Universo, um zoológico de pulsares. Eu gostaria de deixar uma mensagem com essa apresentação, né, do como a gente evoluiu no conhecimento sobre objetos compactos, né? A gente saiu de um campo muito especulativo, então eu vou fazer essa introdução durante a minha apresentação, né, de como a gente saiu desse campo especulativo até o conhecimento que nós temos hoje, né, da astronomia atual. Depois vou fazer uma espécie de melhores momentos, né, das minhas pesquisas, especialmente essas relacionadas aos meus últimos anos, né, no qual eu estive pelo Paraná e trabalhando com diversas pessoas no Paraná. Então, vou fazer uma espécie realmente de melhores momentos sobre o que eu andei fazendo nos últimos tempos com colegas, então, do Estado, né? Bom, aqui está o nosso grupo paranaense, né, no qual eu me orgulho muito, né? Nós criamos esse grupo em 2018, chamado Laboratório de Astrofísica Relativística e Simulações.
na UTFPR de Medianeira, né, que é o campus no qual fui professor, e essas pessoas aqui são as pessoas que estiveram envolvidas comigo, né, mais diretamente, né. Tem um grupo de cima aqui, são meus estudantes de iniciação científica, mas também aqui os meus alunos do mestrado, do PPGFA, né, o Roger, a Luana e a Débora, e também um estudante de doutorado do INPE, que agora está fazendo doutorado de sanduíche em Roma, né. Só destacar aqui um fato notório, é o trabalho da Luana, né, que recebeu recentemente um prêmio no encontro de física do ITA, né, como melhor trabalho de mestrado. E por que eu destaco isso? Porque ela é fruto do NAP, né? Ela tem uma bolsa da Fundação Araucária que foi fruto desse nosso projeto, né, desse nosso esforço de não poderia deixar de destacar a relevância, né, e o impacto mesmo das pesquisas que a gente está fazendo no Paraná com os nossos estudantes, né? Acho que isso é importante destacar. Não são trabalhos frutos meu ou da Rita, mas envolvendo os nossos alunos, né? Então, alunos bolsistas da Fundação Araucária. Então, gostaria de fazer esse destaque, tá? Bom, eu vou começar, então, pela pré-história, né? Costumo sempre brincar com esse termo, né? Quando tudo começou ali no início da década de 30, na verdade, a Landau foi o primeiro a conjecturar a existência de estrelas de nêutrons. Ele fez uma conta daquelas que a gente chama de back-the-envelope calculation, né? Antes ainda do artigo do Chadwick, onde ele propõe a existência de nêutrons, né? Ele mostra isso, a existência de nêutrons, mas Landau fez algumas contas e chegou muito perto, antes ainda do artigo do Chadwick. Ele chega muito próximo de dizer que no regime de densidades muito altas, o elétron ele não pode sobreviver. E aí você teria uma estrutura de nêutrons, né? Um mar de nêutrons. Então, Landau, na verdade, acaba publicando seu trabalho em 1938, né? Onde explicitamente ele conjectura a existência de estrelas de nêutrons. E aí, numa daquelas sacadas realmente geniais, o próprio Baade Zwick, eles cunham o termo de supernova, tá? Deixa eu só colocar a exibição aqui. Eles cunham o termo supernova como um local da existência de estrelas de nêutrons, né? Então, essa foi realmente uma daquelas sacadas muito brilhantes, né? Passaram uns anos depois, em 1939, com os trabalhos do Thoma, Oppenheimer e Volkoff, a existência de uma massa máxima, né? Na relatividade geral, a gente sabe que pressão também é fonte de gravidade, tá? Existe uma instabilidade, que nós chamamos de instabilidade relativística, portanto, existe uma massa máxima antes do colapso, que é essa máxima que nós chamamos de TOV. É uma massa crítica, né? Que define a estabilidade de uma estrela, tá? Que é essa massa de 1,4 massas solares, tá? Para anãs brancas, o que não tem nada a ver com a massa de Chandrasekhar, né? E aí aqui está essa versão do que eu falei de maneira gráfica, né? O que acontece é que você tem no eixo Y massa e no eixo X raio, tá? Diferentemente de um gás clássico de Boltzmann, onde você aumenta a massa, você aumentaria o raio, aqui você vê uma característica que é puramente quântica, né? O gás ele é mais degenerado quando mais denso for. Então, à medida que você aumenta a massa, você está aqui numa sequência de anãs brancas, você diminui o raio, tá? Que é contraintuitivo se você pensa num gás clássico, um gás de Boltzmann. Isso é algo notável, né? Você tem massas maiores e raios cada vez menores. À medida que você vai para um regime ainda de mais densidade, ou seja, você tem elétrons sendo capturados dos nêutrons, você chega num regime de estrelas de nêutrons e obtém essa massa crítica aqui, que pode até ser um pouco mais do que 2 massas solares, em princípio até 3 massas solares, tá? Veja que é diferente do 0,7 massas solares que Landau obteve,
Por isso a importância do conhecimento da força repulsiva, né? Dentro dos nêutrons, né? Landau considerou que os nêutrons eram livres, tá? Então, aqui você realmente, nas estrelas de Landau, você tem massas um pouco menores. Eu digo que o Landau realmente é o pai das estrelas de nêutrons, tanto é que na Rússia não se fala estrelas de nêutrons, fala-se estrelas de Landau. A gente sabe que na Rússia a ciência ela se desenvolveu de maneira muito paralela, né, ao que nós fazíamos no Ocidente. Então, o que nós chamamos aqui de um dado teorema lá tem um outro nome, né, e um nome russo, né, é, na maior parte das vezes. Então, Landau realmente ele foi o pai das estrelas de nêutrons, porque realmente ele fez essa proposta aí alguns anos antes do próprio Chadwick publicar o seu trabalho sobre a existência de nêutrons, né? Bom, muitos anos se passaram, essa menina era uma menina ainda no final do seu doutorado, Jocelyn Bell, a do Jodrell Bank, no Reino Unido. Ela, terminando o seu doutorado, o que ela mais queria era fechar a sua dissertação, concluir o seu doutoramento para entrar, fazer sua carreira, né, em alguma instituição, mas ela encontrou no radiotelescópio que eles que estavam construindo, junto com o seu orientador, estavam construindo um radiotelescópio e viram um sinal pulsado muito preciso. E, inclusive, eles chegaram a conjecturar que esse sinal era um sinal de vida extraterrestre, né? Que eram pequeninos homens verdes. E poderia ter um sinal vindo de uma região do espaço, mas não foi o que eles realmente publicaram anos depois, né? Essa foi é um caso histórico na astronomia, né? Muito ligado a essa injustiça, porque o seu orientador, o Anthony Helsch, levou o Nobel, não a Jocelyn, embora na comunidade destaque de que Jocelyn Bell foi a grande descobridora dos pulsares, né? Aqui tem uma foto do lado direito, quando ela veio no Brasil, na IAU, ainda no Rio. Ela não sabe que ela é uma popstar, mas esse grupo de pessoas aqui, incluindo eu, nós tiramos essa foto com ela, junto com meu orientador de doutorado, com o orientador e colegas do doutorado ainda, né? E tivemos essa alegria de poder participar de uma conferência com ela, inclusive de uma sessão paralela também, tá? Bom, e numa daquelas sacadas realmente brilhantes, Patini e Gold, eles atribuíram que esse sinal que a Jocelyn Bell estava observando era nada mais do que uma radiação eletromagnética vindo de um pulsar, foi denominado pulsar, que nada mais era do que uma estrela de Landau, tá? Uma estrela com massas aí da ordem de massas solares, 1,4 massas solares, e raios muito pequenos, 10 quilômetros de raio, mais ou menos, tá? Onde você tem, em princípio, um campo magnético que ele tem de maneira aproximada a uma estrutura dipolar, que ele está desalinhado com seu eixo de rotação. Então, o pulsar ele se vira para emitir um pulso, né, um feixe. E nós observamos esse sinal luminoso se nós estivermos no ângulo de visada dos pulsares. Então, quando nós apontamos os nossos telescópios para observar pulsares, a gente só enxerga aquilo que passa pelos nossos olhos, a radiação que chega até os nossos olhos. É como realmente um farol no mar. Se você não estiver na faixa divisada daquela emissão, se não estiver de frente para o feixe, você não observa, né? Então, esse aqui realmente é o quadro geral definido ali pelo Patini e Gold, que o pulsar, então, em princípio, seria esse sistema com campos magnéticos muito altos. A gente não sabe muito bem como que as partículas são arrancadas da superfície, claro, muito associado ao fato que o campo magnético é muito intenso. E, aparentemente, é um problema de eletromagnetismo do Jackson, né? Você se pergunta, olha, eu tenho uma radiação eletromagnética vinda do espaço, você tem um campo magnético que está desorientado do eixo de rotação, portanto, você tem um feixe, e aí você se pergunta, calcule qual é a forma desse pulso de radiação no infinito. Então, é um problema de eletromagnetismo. Calcule a radiação de dipolo.
Só que o problema não é tão simples como se parece, tá? Porque você tem um problema que é eletromagneticamente insolúvel. Então, em vez de você ter vácuo em torno aqui da superfície, você tem um meio magnetizado, as partículas elas são arrancadas da superfície e ficam presas pelos campos magnéticos, que são altíssimos. Você tem esse sinal coerente, que também o pessoal não consegue ainda explicar exatamente a origem desse sinal. Então, é um problema de eletromagnetismo sem solução. Não é um problema simples, tá? É um problema de 55 anos, tá? Nós estamos completando, né? Acabamos de completar em julho 55 anos desde a descoberta do primeiro pulsar pela Jocelyn Bell. Então, a gente saiu daquele campo especulativo ainda por Chadwick, pelo próprio Landau, que ainda considerava nêutrons livres, né? Não tinha. Passou, então, 1930, 1940, que vieram, então, as primeiras formulações, o avanço da relatividade geral, e aí, então, o conhecimento das equações de Thoma, Perheim e Volkoff. Em 67, você descobre, então, o primeiro pulsar, né? Então, você tem esse quadro geral que a gente está envolvido. Essas são as pesquisas que eu venho trabalhando, né? A gente sai daquele campo especulativo e vem para esse campo de astronomia atual, onde nós construímos detectores, especialmente em raio-x, que podem observar esse tipo de fonte, né? E aí, nos mais diversos cenários, como eu vou comentar, tá? Sistemas com acreção, emissões de ondas gravitacionais, problema da magnetosfera, a equação de estado, né, ou estrutura interna de uma estrela de nêutrons, isso ainda é um problema em aberto, né, e como derivar massas e raios desses sistemas, uma vez que a gente está observando estrelas, embora sejam galácticas, né, estão a distâncias de kiloparsecs, são estrelas muito pequenininhas, de 10 quilômetros de raio, né, em massas de 1,5 massa solar. Então, dentro da teoria dos pulsares, essas vão ser as únicas equações, em princípio, que a gente vai mostrar nessa apresentação. Mas o que a gente consegue observar do pulsar? A gente tem informação do período, que é uma grandeza observada, né? A gente sabe qual é o período do pulsar, e sabe também qual é a derivada do período, ou seja, qual é a variação do período. O pulsar, ele é mais preciso que qualquer relógio atômico, tá? Isso porque nós conseguimos medir qual é a variação do período. E essa variação do período é muito pequena. É da ordem de 10 a menos 15 segundos por segundo. Através dessas grandezas que são observadas, como o período e a sua variação, a gente consegue inferir outras quantidades astrofísicas. Uma delas é a idade do pulsar, né? Ou idade que nós chamamos de idade característica, né? Ou idade de Spindal, que essencialmente é uma razão entre o período e a derivada do período, tá? É o tempo que ela demora para perder rotação, né? Em outras palavras. A gente consegue, lá da física 1 ainda, da mecânica clássica, qual é a energia rotacional de uma esfera rodando, né? Como é que ela perde energia rotacional? É uma quantidade que depende do período dessa bola girante e também da sua variação, que é o que nós chamamos de P ponto. E esse I, que é o momento de inércia, né? Como é a relação massa-raio, que a gente sabe muito bem como é numa esfera. E a partir do eletromagnetismo, a gente sabe calcular também como é a radiação, qual é o valor da radiação dipolar, né? Qual é a radiação dipolar? A estrela ela perde rotação e emite alguma coisa. Ela está emitindo radiação eletromagnética. Então, a gente pode inferir através, então, do período, ou, se você quiser, através da frequência daquele pulsar, qual é a radiação de dipolo. Quando a gente faz a radiação de dipolo, ou seja, a luz que você observa, ela vir de um efeito de perda de rotação, desse balanço de energia, a gente consegue inferir uma quantidade que é muito importante na astrofísica de pulsares, que é o campo magnético. O campo magnético aqui, na maior parte dos pulsares, ele não é uma quantidade que você mede diretamente, né? Não conseguimos ir ali próximo à estrela e falar, olha, o campo magnético é esse. Mas a gente, a partir da teoria e de uma aproximação, considerando que o pulsar é um dipolo, a gente consegue inferir, então, o campo magnético desses pulsares, e aí obtém esses campos magnéticos muito altos,
da ordem de 10 a 12 Gauss, campos realmente extremos, né? Só para se ter uma comparação, estamos falando do campo magnético, por exemplo, terrestre, nos polos, é 0,1 Gauss. A gente está falando de 10 a 12 Gauss, é algo realmente extremo na natureza, né? E aí, esses pulsares, eles se revelam na natureza de diferentes classes, né? Porque possuem diferentes fenomenologias, né? Eles podem ser observados em rádio. Então, nós temos hoje catalogados, é um verdadeiro zoológico mesmo, né? Temos 2.000 pulsares de rádio catalogados. Algumas são em binárias de estrelas de nêutrons, em vez de se apresentarem isoladas, elas se apresentam em binárias, né? Acompanhada de uma outra estrela. Algumas são isoladas, é uma bola quente isolada, temos poucas observadas, que são as isoladas de raio-x. Algumas são transientes, umas são remanescentes de centrais compactos, né? São esses objetos centrais compactos que realmente são vistos no centro de supernovas. Uma classe que eu vou falar um pouco mais, que é de muito interesse nosso, e eu venho trabalhando com pessoas aí no Paraná, em especial com a professora Rita e os estudantes, a Débora e a Luana, que são as magnetárias, são cerca de 23 fontes catalogadas, né? Elas podem ser melhor vistas aqui nesse gráfico, onde eu tenho a derivada do período e o período, tá? Período são quantidades observadas, período e derivada do período são observados. Todos esses pontinhos aqui nesse diagrama são pulsares. É uma determinada classe de pulsares. Esses pontinhos em rosa aqui são o que nós chamamos de magnetários. Magnetários é o nome do modelo que foi criado, desenvolvido no início da década de 90, para explicar os pulsares que estão nessa região aqui. São estrelas, em princípio, estrelas de nêutrons, com períodos bastante lentos, né, de segundos, bastante lentos quando comparado a pulsares de milissegundos que giram muito rápido, né? Estrelas que giram, pulsares de 500, com períodos de milissegundos, né? Que dão muitas voltas em um segundo. E as estrelas magnetárias, que são essas estrelas com campos magnéticos muito altos mesmo, isso pode ser visto nessas linhas tracejadas aqui, nas diagonais, tem esses campos aqui da ordem de 10 a 15 Gauss, 10 a 14 Gauss. Essas linhas aqui tracejadas nada mais é do que fruto dessa equação aqui, né, que relaciona o campo magnético com o período e a derivada do período. Tá? É a maneira que a gente encontrou de inferir o campo magnético, a partir de um modelo, né, de pulsar rotation power. Então, a energia eletromagnética vem da rotação, e aí a gente infere esses campos magnéticos altíssimos aqui. Tem os pulsares que são intermediários, né, que estão nessa região aqui, uns girando mais rápido, mas com esses campos magnéticos mais baixos, e os pulsares de milissegundos, tá? Então, esses são os objetos que a gente tem interesse, né? Eu vou falar um pouco mais das magnetárias, mas ainda uma outra conjectura que eu tenho trabalhado também, e dei uma certa contribuição, são as estrelas de quarks, né? Estrelas de quarks, em princípio, é uma estrela hipotética, mas pode ser uma classe de estrelas de nêutrons, onde você tem, para regime de densidades muito altas, você tem um núcleo de quarks e gluons, né? Você tem uma sopa, um plasma de quarks e gluons no interior da estrela de nêutrons, que nós chamamos de estrelas híbridas, tá? No regime de densidades muito altas, os quarks, que são esses constituintes, né, mais fundamentais da matéria, assim como o elétron é uma partícula fundamental, os quarks, eles formam os nucleons, né? Então, eles se desconfinam, né, no interior dos nucleons, e aí ali você pode, em princípio, hipoteticamente, ter uma sopa de quarks e gluons. Essas estrelas, a gente sabe que elas deveriam ter raios ainda menores que as estrelas de nêutrons, raios de, por exemplo, 8 quilômetros, e massas de 1,5 massas solares. Mas são objetos que ainda não foram vistos, né? Dado a grande dificuldade de se medir massas e raios de estrelas tão pequenininhas a quilopársecs de distância. Mas esse é um tipo de estrelas que eu gostaria de mencionar. É hipotético, mas eu sempre gosto de frisar. Na década de 40, estrelas de nêutrons ainda também era uma hipótese. Só em 67 observamos a primeira estrela de nêutrons, que é o pulsar de Joscelyn Bell. Então, quantos anos, né? Estrelas de nêutrons também foi uma hipótese. E estrelas de quarks, em princípio, se encontrarmos estrelas
muito densas, né? Eu acho que a gente está caminhando para esse regime onde a matéria é muito densa, para cada vez mais para equações de estado ainda mais duras, pode ser uma possibilidade. A física nos diz que é possível, sim, você ter estabilidade, né? Encontrar um núcleo estável de quarks no interior de estrelas de nêutrons, tá? Bom, as estrelas, os pulsares, eles se apresentam, possuem emissão, né, em diferentes bandas do espectro, tá? Tanto no rádio, no óptico, no raio-x mole e duro, e também para radiação em altas energias, né? Para radiação gama. A gente também observa, isso foi confirmado, por exemplo, pelo Fermi, né? Porque até no início da década de no final da década de 80, nós só vimos a nebulosa do Caranguejo, com emissão em altas energias, né? Agora, com o advento do Fermi, muitas dessas fontes foram confirmadas, né? Tá? Então, os pulsares, eles emitem em todas essas bandas, né, do espectro, tá? Essa classe em particular, que são as chamadas magnetares, que são a menina dos olhos aqui, nosso, que são aquelas estrelas que estão naquela extremidade aqui, superior direita aqui desse gráfico, elas são estrelas que estão girando muito rápido, muito devagar, como eu falei. Tem períodos de 2 a 12 segundos, né? Elas são muito lentas, quando realmente você compara com estrelas de milissegundos, né? E tem essa taxa de variação do período, que é conhecida, que é observada, da ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 13 segundos por segundo, e uma radiação fundamentalmente em raio-x, uma luminosidade em raio-x muito alta, tá? Até mais alto em algumas situações que a própria perda de energia rotacional do sistema. Então, esse é um grande problema da astrofísica de magnetárias, né? Você tem um desbalanço, em princípio, entre energia rotacional, perda de energia e portação e radiação eletromagnética. Então, estou falando aqui de radiação em raio-x, em altas energias, né, 10 a 34, 10 a 36 ergs por segundo. Tem a sua idade característica, que também é inferida, então, do período da derivada do período. No entanto, elas têm uns bursts e flares, que são esses surtos de altíssima energia, que é observado nessas fontes, em algumas dessas 23 fontes. Energias altíssimas, tá? Estou falando aqui de 10 a 46 erg, tá? Isso equivale a toda a energia irradiada pelo Sol em 1 milhão de anos. E ainda mais, em raios gama. Então, é bom que não estejamos perto de uma estrela dessa, viu? Quando ela tiver um burst, ou um outburst, ou um flare, tá? Que são energias aí estupendas. E os campos magnéticos também altíssimos, num regime altíssimo de campos magnéticos, 10 a 14 Gauss. A gente não consegue, em nenhum laboratório terrestre, chegar a esses campos campos tão extremos, né? Então, por isso que a gente diz que pulsares realmente são grandes, são laboratórios para você testar, para você fazer física, né? Física fundamental, tá? Estudar o regime de matéria densa, a ação o efeito do campo magnético na matéria densa, por exemplo, tá? Então, é um verdadeiro, então, laboratório para estudar física. No entanto, nós temos alguns problemas com o modelo de magnetar, porque a gente não tem nenhuma evidência direta ainda, nenhuma medida direta desse campo tão extremo na natureza. E apareceram também algumas magnetárias de baixo campo, de 10 a 12 graus, como de pulsares comuns, tá? Isso abriu uma janela para que a gente possa estudar esses sistemas e apresentar modelos alternativos para explicar a natureza, né, a real natureza desses objetos. E aí isso foi um campo de trabalho nosso, onde a gente tem levantado a possibilidade que algumas dessas estrelas podem, na verdade, ser pulsares de anãs brancas, confirmando o que a gente está também observando, né, de anãs brancas cada vez mais magnéticas, rápidas e massivas, né? Quando eu falo em anã branca, eu estou falando em sistemas que são 1.000 a 10.000 vezes maior do que uma estrela de nêutrons. É um regime de densidades altas, mas não tão altas como estrelas de nêutrons. Então, eu estou falando de estrelas
aqui de 5.000 quilômetros de raio, mas de massas altíssimas, tá? De 1,4 massas solares, tá? Então, não são anãs brancas comuns também, tá? Que estão rodando com períodos de horas ou mesmo dias. São anãs brancas que rodam muito rápido, quase no limite dela quebrar, porque é um bichão, né, de 5.000 quilômetros, rodando com períodos de segundos. Para a anã branca, isso é uma velocidade altíssima, ela está quase quebrando. Para estrelas de nêutrons, elas são lentas, porque a gente sabe que estrelas de nêutrons podem ter spins, né, rodar com períodos de até de milissegundos, tá? Então, isso abriu margem para a gente explorar bastante esse cenário, né? E propor modelos para explicar a física mesmo desse tipo de estrelas, tá? Aqui nesse gráfico a gente mostra que a luminosidade em raio-x, que há esse desbalanço mesmo, cada uma desses pontos dessas figuras geométricas aqui é uma magnetar, ou uma soft gamma repeater, como eu gosto de dizer, que o magnetar é um modelo, né? Que foi apresentado para estudar esse tipo de fonte, as SGRs, onde você tem essa linha na diagonal, onde a luminosidade de raio-x é igual à perda por rotação. Então, eu igualo aqui a radiação de dipolo, que é a que a gente observa, com a radiação, com a Lx igual a E ponto, né? No entanto, algumas dessas fontes têm uma luminosidade em raio-x bem maior do que a energia rotacional. E aí você se pergunta de onde vem, então, a energia para explicar a radiação eletromagnética que você observa. Né? Se não tem rotação suficiente, como é no caso dos pulsares, onde a luminosidade vem da rotação, nas magnetárias, como seria isso? Tá? E aí a gente fez essa proposta de que você teria, então, uma nova escala para a energia de rotação, porque você tem um novo momento de inércia, uma vez que o momento de inércia está relacionado com a massa e raio, aqui eu estou falando de raios muito maiores, de 5.000 quilômetros. Então, isso se manifesta numa outra escala para a perda de rotação e também para o campo magnético. E a gente conseguiu mostrar que a gente consegue explicar bem esse tipo de sistema, né? Para algumas dessas classes, explicar esse balanço energético e ainda mais, mostrando que as estrelas, e a gente sabe disso, que a gente está longe, os livros costumam padronizar isso, especialmente nos anos 2000, né? Falar em estrelas canônicas, né? Estrelas de nêutrons canônicas. São estrelas com massas de 1,4 massa solar e de raio de 10 quilômetros. A gente está longe disso. Cada vez mais os detectores modernos estão nos revelando estrelas com massas maiores, né? Até mais do que 2 massas solares. Então, pelo menos, a gente tem uma distribuição bimodal ali em 1,4 e 1,8 massas solares, tá? Para estrelas de nêutrons. Espectro de distribuição de massa, né? De estrelas de nêutrons. Isso nos inspirou a fazer um trabalho onde a gente, a partir da microfísica, do conhecimento da equação de estado, da modelagem, considerar que você tem toda uma faixa de massas possíveis para as estrelas de nêutrons, isso tem consequência, então, no momento de inércia. Porque quando você fala de massa, você também está falando de raio. As coisas estão intimamente ligadas, tá? Em objetos compactos. E aí, considerando toda uma faixa de massa possível para estrelas de nêutrons, para uma série de estrelas, a gente consegue explicar esse desbalanço que, em princípio, teria com a massa canônica de 1,4 massas solares. Mostrando, então, que alguns desses sistemas podem ser pulsares normais de estrelas de nêutrons, você não precisa invocar aquele modelo de magnetar, de campos magnéticos extremos, para poder explicar o balanço de energia, tá? Agora, mais recentemente, a gente trabalhou com uma dessas magnetárias, analisando a curva de luz de um sistema com energias altíssimas também. É uma fonte que está no nosso centro galáctico, né, ali na região de Sagitários A estrela, então com uma distância conhecida, com um período muito específico, uma derivada do período conhecida, com bursts e outbursts medidos pelos nossos detectores em raio-x, e a gente assumiu que a curva de luz, né, o fluxo de partículas no tempo desse sistema que foi observado ao longo de 3,5 né, anos observado pelo Chandra, 3,5, com os dados de curva de luz em raio-x,
a gente assume que existe uma modulação que vem não somente de duas calotas, né? Que, em princípio, como eu falei lá no início, o pulsar é um dipolo. E aí você tem regiões mais quentes, nas calotas polares. A gente assume, deixa isso livre no nosso modelo, que a emissão ela vem de hotspots na superfície da estrela, tá? E aí mostramos que, para esse sistema, você pode ter até três manchas quentes, hotspots, né? Na superfície da estrela, e a modulação é dada por essa mancha quente, tá? Isso fita bem o nosso espectro em raio-x. Isso foi muito interessante, porque isso foi confirmado para uma outra fonte, que é do Pulsar NICE, que é um projeto de detecção de massas e raios de estrelas, para um outro pulsar naquele mesmo ano que nós publicamos esse trabalho para essa Magnetar, a equipe do NICE obteve pela primeira vez um mapa de hotspots na superfície de uma estrela com as localizações, a forma, o tamanho, a temperatura, muito precisa, tá? E eles obtiveram essa imagem aqui, né, para mostrar essas manchas quentes, inclusive todas no hemisfério sul, tá? Isso mostra e corrobora o nosso modelo, que também a gente modelou considerando manchas quentes na superfície da estrela. Isso mostra que o campo magnético ele está longe de ser dipolar. Dipolar é uma aproximação. Considerar que o pulsar é um dipolo é uma aproximação, tá? Então, a estrutura do campo magnético ela é bem mais complexa do que a gente imaginava anos atrás, quando a gente fez primeira proposta de pulsar, né? Tá? Então, isso deixou a gente bastante feliz. Eu iria falar um pouco sobre os índices de freamento, que é uma outra quantidade observada em pulsares, mas eu acho que eu estou já um pouquinho avançado no meu tempo, então eu vou pular alguns slides aqui. Gostaria de falar sobre os aspectos multimensageiros, né, ondas gravitacionais. A gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, especialmente aqui a gente tem na figura diversos projetos, né, desse lado esquerdo aqui, diversos projetos de ondas gravitacionais, as curvas de sensibilidade, especialmente do LIGO e do Virgo, né, que detectaram a onda gravitacional de um sistema que colapsava, de um merger, né, e também de outros projetos que ainda estão nessa fase de construção, né, e outros que ainda estão inteiramente teóricos, né, que vão observar a radiação gravitacional, que é essa outra banda, né, na verdade é outro espectro, né, diferente do espectro eletromagnético, e nós fizemos alguns trabalhos mostrando que muitas dessas fontes, anãs brancas, que estão girando muito rápido, podem ser observados por detectores de ondas gravitacionais, seja o mecanismo físico ou o sistema está no sistema binário e está perdendo radiação porque emite ondas gravitacionais, seja pelo efeito do campo magnético muito intenso na anã branca, de tal forma que você tenha uma assimetria na estrela e aí você tem a radiação gravitacional. E também num cenário onde você tem a acreção de matéria. E aí você tem um sistema binário de anãs brancas e que ele está acretando matéria de uma companheira, e aí você tem montanhas, né, na superfície da anã branca, e aí você tem essa assimetria. Essa assimetria associada à rotação da anã branca gera ondas gravitacionais, e a gente mostrou que a astronomia de ondas gravitacionais pode nos ajudar a revelar qual é a real natureza desses sistemas magnetários, né? Se são estrelas de nêutrons ou se são anãs brancas. Porque a gente pensava que a astronomia, né, no raio-x, poderia dar a cartada final, né, se anãs brancas são estrelas de nêutrons ou magnetários, a gente mostra que com o avanço da detecção de ondas gravitacionais, ela pode, na verdade, nos ajudar a revelar qual é a real natureza desses sistemas. Por quê? Porque, como eu falei lá antes, o momento de inércia, a massa e o raio de uma estrela de nêutrons e de uma anã branca são muito diferentes. São pelo menos 5 ordens de grandeza diferentes. Isso está associado com a amplitude gravitacional desses sistemas. Então, quando você tem uma anã branca, você pode ter
que algumas dessas fontes magnetárias, se elas forem anãs brancas, elas podem ser observadas pelo BBO de SIGO, que são projetos de ondas gravitacionais que ainda não estão sendo construídos, mas são projetos, e isso pode ser target, né, para esse tipo de detector de ondas gravitacionais, né, o que corrobora, então, a sua construção, porque realmente essas fontes podem ser observadas nessa banda de frequência onde o BBO de SIGO opera, tá? Isso deu bastante orgulho fazer esse trabalho, porque foi um trabalho também feito com um estudante de doutorado, agora mais recente. Aqui um outro sistema que não é um sistema pulsar, mas é uma anã branca que está girando muito rápido, tá? Ela gira na ordem de 30 segundos, então o dia lá só dura isso, né? É uma variável que nós chamamos de variável cataclísmica. A gente fez um trabalho recente mostrando que, a partir, né, do conhecimento da microfísica, dos constituintes e da rotação, a gente pode extrair. É um grande problema em objetos compactos, né, você determinar massas e raios de estrelas. E aqui, só para fechar essa parte mais científica, gostaria de destacar um trabalho que nós fizemos recente, junto com a colaboração da professora Rita e também com a Luana, que é nossa estudante de mestrado. A gente está estudando uma fonte dessas magnetárias com emissão em altas energias e vendo qual é a contribuição no espectro para altas energias. Então, é uma fonte que a gente está interessado. Também o pulsado caranguejo, que a gente está estudando modelos, mecanismos de perda de energia, além do dipolo, né? Porque a gente já viu que o dipolo vem se enfraquecendo por diversas razões, né? E aí, então, outros cenários para explicar a perda de energia precisam ser invocados, e esse é um deles, que é o vento de pulsares. A partícula pode estar freando porque você tem essa característica de vento, né? Bom, e só para fechar, mais 2 minutinhos, gostaria de destacar, então, as nossas ações dentro desse NAP, né? De fenômenos extremos do universo. Aqui, dos braços desse projeto é realmente a construção de uma estrutura para esse telescópio do CTA, que muitos de vocês já ouviram falar e vão ter oportunidade ao longo desse workshop, com várias dessas palestras que envolvem também a temática do CTA. É um detector de altíssimas energias. Nós estamos falando de energias que nunca foram observadas, energias que a gente não consegue criar na Terra. Estamos falando no canto mais extremo da radiação eletromagnética, né? Energias altíssimas, acima de GeV, a TeV, né? A teraelectronvolts. Então, são energias altíssimas. A gente tem detectores operando em altas energias, como o MAGIC, nas Ilhas Canárias, né? O RES na Namíbia, né? Na África, e o Veritas nos Estados Unidos. Mas o CTA, ele se propõe a observar ainda em mais altas energias e com sensibilidade muito maior do que esses detectores, né? Vão operar, inclusive, com uma rede de telescópios, uma área muito, muito, muito maior do que esses outros telescópios que não lembro de cabeça agora, mas tem uma quantidade muito menor, né, de telescópios. O CTA, ele se propõe, em princípio, inicialmente era uma rede de 100 telescópios, tá, disponibilizados no sítio norte, no sítio sul, nas Ilhas Canárias e no Chile, mas já há um rearranjo sendo discutido, então, em princípio, a ideia é que seja em torno de 70 telescópios, né, que possuem arranjos diferentes, né? Você tem o telescópio o pequeno, né? O small size telescope, o médio, que é o que a gente está envolvido, e o large, que são esses maiorzinhos aqui, acho que são cerca de 5, que nós estamos envolvidos, né? O NAP, de Fenômenos Extremos do Universo, ele teve esse braço inicial de apoiar o projeto do CTA, dessa colaboração do CTA que a gente faz parte, liderado pela professora Rita, né? Então, a gente recebeu cerca de R$ 1 milhão de fomento, né, para esse NAP, e, no entanto, 70% desse fomento está destinado à construção dessa estrutura.
tá? Para o telescópio médio. Esse é um projeto da estrutura, né, do telescópio, 100% feito no Brasil, então foi desenvolvido por pesquisadores ali em São Paulo, né? Foi prototipado e tem patente do ajuste, né? É, é, foi a tecnologia foi patenteada, né? E o Brasil tem esse desafio de levar para a colaboração do CTA cerca de 20 estruturas, tá? Sendo que cada estrutura aqui, esse slide é um pouco antigo, tá aqui 500K, e agora esse é um grande desafio nosso, né, Rita? É construir essa estrutura com um valor um pouco reduzido. No entanto, essa estrutura, a última cotação que nós fizemos, é um valor superior a isso, inclusive a gente agradece a sensibilidade da Fundação Araucária, que sabendo disso, aplicou um fomento um pouco maior para que a gente possa cobrir. Aqui eu e Rita e mais colegas, né, que também estão envolvidos no CTA, e possivelmente alunos, a gente está envolvido com essa parte de ciência básica, então a gente espera nos próximos 30 anos realmente fazer parte dessas grandes descobertas e puxar diferentes linhas de pesquisa, né, especialmente em fontes, em física de partículas, né, que são esses temas que a gente tem trabalhado. Esse é o nosso arranjo, né, aqui do NAP, né, diversos colaboradores espalhados pelo Estado, nem todos associados ao CTA, porque o NAP ele se propõe, na verdade, a ser uma rede paranaense em astronomia, então não necessariamente as pessoas envolvidas estão associadas ao CTA. Como foi falado na abertura, né, essa rede de colaboração envolve 25 países, cerca de 1.500 pesquisadores, então é um projeto que nos orgulha e deve orgulhar o Estado de ter seus pesquisadores, seus estudantes envolvidos nessa colaboração. Bom, só queria fazer aqui, Rita, me permite uma propaganda, dar uma oportunidade que a gente que está em aberto, deadline agora 31 de agosto. Então, se tiverem pós-docs aqui na sala, nós estamos com uma bolsa da Fundação Araucária, tá? Uma bolsa de pós-doc para trabalhar nesses assuntos de altas energias, tá? Especialmente no setor de polotina, aí sob a supervisão da professora Rita, tá? Então, quem tiver interesse, ou tiver algum colega, algum amigo que tem interesse nesses assuntos, que está terminando o doutorado, ou já terminou o doutorado, por favor, escreva para a gente, está aqui, napfenômenos@gmail.com. O prazo está meio curto, né? Mas escrevam então, para ter mais informações que a gente responde lá. E por último aqui, uma edição especial que ainda está em aberto, a gente tem a alegria muito grande, já ter alguns artigos publicados por grandes nomes da astrofísica, porque a nossa ideia, minha e de Rita, era propor realmente uma edição especial comemorativa, né, dos 55 anos da descoberta dos pulsares, né? E então era um ano especial para te fazer isso, né? E a Rita, somado a isso, a Rita que é especialista em altas energias, teve daquela questão, acho que 100 anos, né, do balão, do RES. Então a gente propôs essa edição especial, que alguns artigos já vêm sendo publicados na Galaxy e, enfim, aqui só uma propaganda, quem tiver interesse de ler algum artigo, por favor, pode escrever para a gente ou pode procurar lá no site da edição especial. Tá bem? Bom, e por fim, só gostaria de dizer que, passados esses 55 anos, né, que nós saímos, então, desse campo especulativo, né, desde Landau, mas passou por Juscelino Bell, a proposta do Patini Gold em atribuir que aquele sinal pulsado vinha realmente de uma estrela de Landau, né, a gente sabe que a gente precisa de pessoas inteligentes e pessoas esforçadas para pensar esses problemas, que os problemas estão em aberto, né? A gente chegou num cenário onde a gente realmente precisa de ideias, enfim, de esforço, né, coletivo, né, que ciência não se faz mais sozinho, para pensar todos esses problemas associados à física e astrofísica de pulsares, né? Então, acho que eu termino por aqui, extrapolei meu tempo, né, Rita? Alexandre? Vou deixar aqui no slide da Joceline Bell para perguntas, e aí ela não me deixa falar bobagens. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigada, Josiel. Sempre didático na sua apresentação, viu? Obrigada mesmo, muito Eu bacana. agradeço, Rita. Uma aula que você quase não vê passar o tempo. Pessoal, a gente vai fazer duas formas de perguntas, tá? Vocês podem abrir o microfone e perguntar diretamente para o Josiel, ou vocês podem colocar as perguntas no chat que a gente lê aqui e pergunta, e faz a pergunta para o Josiel, tá? Pô, O pessoal, não... Josiel, assim, eu ia fazer uma pergunta, mas a Cintia foi mais rápida aqui, ó. A Cintia Nunes de Lima, ela pergunta, olá, eu não me ative se foi falado, mas quais as estimativas das condições para que o pulsar crie ondas gravitacionais? Velocidade de rotação, massa, etc. Uhum. Quem pergunta? Quem fez essa pergunta? A Cíntia Nunes. Tá, Cíntia, obrigado pela pergunta, né? A gente sabe da física de ondas gravitacionais que você precisa, ah, ah, na verdade, ah, por exemplo, se eu ou você começa a fazer um movimento de rotação, a gente gera ondas gravitacionais. Só que a amplitude é baixíssima. Então, por isso que a gente vai para o contexto astrofísico, astronômico, né? Onde eu estou falando de altíssimas massas, né? De objetos em escalas astronômicas. Um pulsar, ele para emitir ondas gravitacionais, os cenários são os mais diversos. Ele pode, por exemplo, estar num sistema binário, e aí você tem um sistema que está coalescendo, né? Uma binária de estrelas de nêutrons que estão nesse